E aí, pessoal? Tudo pronto pra gente mergulhar no verdadeiro significado do Natal? Preparados. Hoje a gente vai explorar sermões e reflexões sobre o nascimento de Jesus. É mesmo? Que legal. Com perspectivas de nomes como, por exemplo, o C.H. Spurgeon, Spurgeon. Augustus Nicodemus Lopes e Luiz Hermínio. Oh, que time. Grandes nomes. É. Preparem-se para desvendar a natureza de Jesus, o significado do nome dele e a verdadeira essência da celebração do Natal. Uma verdadeira viagem ao coração do Natal. Legal. É isso aí. E para começar, vamos direto ao ponto com o sermão do C.H. Spurgeon sobre o nome Jesus. Ele destaca que o nome vem do hebraico Yeshua, que significa Jeová salva. O que chama atenção nesse significado? Nossa, é incrível como o nome já carrega em si a missão de Jesus, né? Sim. Jeová já anuncia a redenção da humanidade. Spurgeon usa uma analogia interessante comparando o nome Jesus à vara de Jonatas pingando mel. Ele diz que tudo que se relaciona a esse nome se torna doce, cheio de esperança. O que você acha disso? Nossa, que imagem forte, né? É como se o nome Jesus trouxesse consigo um raio de luz e doçura para qualquer situação. Exatamente. Spurgeon ainda ressalta que esse nome não é exclusivo para um grupo, né? É uma mensagem de esperança para todos, especialmente para os mais humildes, os trabalhadores. O Cristo do povo. Um nome familiar que traz consolo e paz. É isso. Assim como o anjo revelou o nome a José, Spurgeon conecta essa revelação com a presença dos anjos, criando um elo entre nós e o reino celestial. Essa conexão te impacta de alguma forma. Me faz pensar que a mensagem do Natal é realmente universal, né? A presença dos anjos anunciando o nascimento de Jesus para os humildes pastores reforça essa ideia de que a salvação é para todos. Sem dúvida. E por falar em nomes, Emanuel também é o nome profetizado para Jesus, que significa Deus conosco. Qual a importância da encarnação, Deus se tornando homem, para você? A encarnação é um dos pilares da fé cristã. É a ponte que Deus construiu para se conectar com a humanidade. Através dela, Jesus, sendo plenamente Deus, se torna também plenamente homem. Isso possibilitou nossa salvação. Possibilitou. Mas a gente precisa entender que Jesus era totalmente Deus e totalmente homem ao mesmo tempo, o que nos leva para o sermão de Augustus Nicodemus Lopes. Verdade. A dupla natureza de Cristo, totalmente Deus e totalmente homem, é um conceito complexo, né? E central na teologia cristã. Lopes nos leva para as discussões da igreja primitiva, que culminaram no Concílio de Calcedônia em 461 depois de Cristo, onde essa dupla natureza foi definida. Por que você acha que era tão crucial definir isso? Definir a dupla natureza de Cristo foi fundamental para evitar heresias e consolidar a doutrina cristã. A igreja primitiva rejeitou ideias de que Jesus era apenas um humano com qualidades especiais ou um ser divino com um corpo aparente. A dupla natureza é essencial para a nossa salvação. Jesus precisava ser humano para nos representar e divino para que seu sacrifício tivesse valor infinito. O que te intriga nesse mistério? É realmente um conceito que nos faz pensar, né? Como Deus pode se tornar homem sem deixar de ser Deus? É algo que transcende a nossa compreensão humana. E aí a gente para e pensa, será que a gente está celebrando o verdadeiro significado do Natal? Luiz Hermínio nos convida a avaliar nosso cristianismo e buscar uma compreensão mais profunda da data. O que te chama a atenção do ponto de vista dele? Hermínio vai além dos rituais. Ele nos lembra que o cristianismo é uma vida transformada pelo conhecimento de Deus e de Jesus. É sobre quem Deus é, que Jesus é e como isso impacta a nossa vida. Ele nos encoraja a apreciar as coisas simples da vida e da fé, como a alegria de estar com a família. Como você enxerga essa mensagem em relação à correria do Natal? É como o rei descobriu o verdadeiro Natal, né? Deixar de lado o consumismo desenfreado e focar no que realmente importa. O nascimento do nosso Salvador e a alegria de estar com quem a gente ama. E por falar em Jesus, ele nasceu num lugar especial. Belém? E essa cidade tem uma história rica, né? Além de ser a cidade de Davi, Belém também foi palco da história de Ruth e Boaz, que exemplificam a graça e a redenção de Deus. Que conexão você vê entre essa história e o nascimento de Jesus? É incrível como Belém, além de ser a cidade de Davi, também carrega essa história de redenção tão marcante. Boaz, descendente de Raabe, aprendeu em casa a ser um remidor, assim como Jesus se tornaria para toda a humanidade. É verdade. Me faz pensar em como Deus prepara cada detalhe desde o Antigo Testamento. E essa linhagem de redenção que passa por Boaz e Ruth culmina em Davi, de quem Jesus descende. É como se Deus estivesse tecendo uma grande tapeçaria, preparando o cenário para o nascimento do Salvador através das gerações. É fascinante como tudo se conecta. É. E a história de Boaz e Ruth nos lembra que a redenção de Deus não exclui ninguém, não importa a origem no passado. Sem dúvida. Raabe era uma prostituta, mas encontrou, graças aos olhos de Deus, e se tornou parte da linhagem do Messias.
Isso nos mostra que o amor de Deus se estende a todos, sem distinção. Exatamente. Raabe era uma prostituta, mas encontrou graça aos olhos de Deus e se tornou parte da linhagem do Messias. Isso mostra que a mensagem do Natal é para todos, sem exceção. E por falar em mensagens, qual mensagem você tira de tudo isso até agora? Acho que a principal mensagem é que o Natal é muito mais do que presentes e festas. É sobre celebrar o nascimento de Jesus, o Salvador que veio ao mundo para nos redimir e nos oferecer uma nova vida. É sobre amor, esperança e transformação. Que lindo! E essa é só a primeira parte do nosso mergulho profundo no significado do Natal. Fiquem ligados para a segunda parte, onde vamos explorar ainda mais a fundo esses temas. Continuando nossa conversa sobre o verdadeiro significado do Natal, vamos voltar para Belém, o local de nascimento de Jesus. Lembra que a gente falou da história de Ruth e Boaz? Pois é, ela aconteceu justamente naquela região. Que conexão você vê entre essa história e o nascimento de Jesus? É incrível como Belém, além de ser a cidade de Davi, também carrega essa história de redenção tão marcante. Boaz, descendente de Raabe, aprendeu em casa a ser um remedor, assim como Jesus se tornaria para toda a humanidade. Me faz pensar em como Deus prepara cada detalhe desde o Antigo Testamento. E essa linhagem de redenção que passa por Boaz e Ruth culmina em Davi, de quem Jesus descende. É como se Deus estivesse tecendo uma grande tapeçaria, preparando o cenário para o nascimento do Salvador através das gerações. É fascinante como tudo se conecta. E a história de Boaz e Ruth nos lembra que a redenção de Deus não exclui ninguém, não importa a origem ou o passado. Sem dúvida. Raabe era uma prostituta, mas encontrou graça aos olhos de Deus e se tornou parte da linhagem do Messias. Isso nos mostra que o amor de Deus se estende a todos, sem distinção. E falando em amor de Deus, você se lembra da cena dos pastores. Claro. Os pastores, considerados marginalizados na sociedade da época, foram os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus. Isso demonstra que a mensagem do Natal é para todos, sem exceções. E tem um detalhe que sempre me intriga. O anjo anuncia aos pastores que o sinal para reconhecer o Salvador seria encontrá-lo envolto em panos. Por que será que esse detalhe é tão importante? Aí que tá a beleza dos detalhes. Hermínio explica que os pastores sacerdotais que cuidavam dos rebanhos costumavam envolver em panos os cordeiros sem defeito, destinados a serem sacrificados. Que incrível! Então, ao ser envolto em panos, Jesus já estava sendo apresentado como o Cordeiro de Deus, aquele que se sacrificaria por nós. É impressionante como Deus usa cada detalhe para nos revelar seu plano de redenção. É de arrepiar, né? E esse plano se torna ainda mais claro quando a gente analisa o significado dos nomes de Jesus. Jesus significa Jeová salva, e Emanuel significa Deus conosco. Sim. Esses nomes resumem a essência da missão de Cristo, né? Nos salvar e estar presente em nossas vidas. Me faz pensar em como a gente pode aplicar essa mensagem em nossas vidas hoje. É uma ótima reflexão. Lembra que Hermínio nos incentiva a questionar se estamos realmente vivendo o Evangelho de forma autêntica. Ele nos convida a ir além dos rituais e buscar um relacionamento genuíno com Deus, baseado na intimidade e no desejo de sermos transformados por seu amor. É como se ele estivesse dizendo, saiam da zona de conforto e mergulhem de cabeça na experiência da fé. E ele também destaca a importância da gente fazer da nossa mente um lugar melhor, focando em pensamentos positivos e nas coisas que são do alto, como Paulo nos ensina em Colossenses 3.2. Concordo. É como se ele dissesse, se a gente quer viver uma vida abundante em Cristo, a gente precisa começar controlando os nossos pensamentos, pois eles influenciam as nossas emoções, palavras e ações. E o mais legal é que Hermínio nos lembra que a vida cristã não precisa ser chata ou monótona. A verdadeira alegria se encontra em viver em comunhão com Deus, desfrutando das coisas simples da vida e celebrando o dom da vida em família e comunidade. Exatamente. É redescobrir a beleza da vida através dos olhos da fé, encontrando alegria nos momentos mais simples, como um café da manhã em família, um passeio ao ar livre ou uma boa conversa com amigos. É nesses momentos que a presença de Deus se torna mais real e palpável. Esses momentos se tornam ainda mais especiais quando a gente os compartilha com aqueles que a gente ama, criando memórias preciosas e fortalecendo os laços de afeto. E é nesse contexto de amor e comunhão que o Natal se torna verdadeiramente significativo. Afinal, a gente celebra o nascimento daquele que veio ao mundo para nos trazer a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Mas como a gente pode manter essa alegria viva em meio aos desafios e dificuldades que a vida inevitavelmente nos apresenta? Hermínio nos lembra que a esperança que temos em Cristo é a nossa âncora em meio às tempestades. É ela que nos sustenta nos momentos difíceis, nos dá força para superar os obstáculos e nos impulsiona a seguir em frente. É a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que, em Cristo, temos a vitória garantida sobre o pecado, a morte e todas as forças do mal. Como se a gente tivesse um salvo-conduto para a eternidade, uma garantia de que, apesar das adversidades, o nosso futuro está seguro nas mãos de Deus. É verdade. E essa certeza nos enche de paz e alegria, mesmo em meio às tribulações. É como se a gente tivesse um segredo, uma fonte inesgotável de felicidade que o mundo não pode nos tirar.
E essa fonte de felicidade se encontra na pessoa de Jesus, aquele que nasceu em Belém, viveu uma vida perfeita, morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. É por isso que o Natal é tão especial. Celebramos o nascimento daquele que nos reconciliou com Deus e nos deu a oportunidade de vivermos uma vida plena de significado e propósito. Mas será que a gente está realmente vivendo essa vida plena? Será que a gente está aproveitando ao máximo as oportunidades que Deus nos dá para crescer, aprender, servir e amar? Essas são perguntas que cada um de nós precisa fazer a si mesmo, enquanto reflete sobre o verdadeiro significado do Natal. Hermínio nos desafia a não nos contentarmos com o cristianismo superficial, mas a buscarmos uma experiência mais profunda e transformadora que nos leve a viver o Evangelho de forma autêntica. Ele nos encoraja a sermos agentes de transformação no mundo, espalhando a mensagem de amor e esperança que recebemos em Cristo e contribuindo para a construção de um mundo mais justo e compassivo. É como se ele dissesse: não guardem essa mensagem só para vocês. Compartilhem com o mundo a alegria que encontraram em Jesus. E essa alegria se manifesta de diversas formas, como o cuidado com o próximo, a luta pela justiça social, o perdão das ofensas e a prática da generosidade. É como se o Natal nos inspirasse a sermos melhores, a amarmos mais, a perdoarmos mais e a vivermos com mais propósito e significado. E tudo isso começa com a decisão de colocar Jesus no centro de nossas vidas, permitindo que ele nos guie, nos transforme e nos capacite a vivermos uma vida que glorifique o seu nome. E nesse espírito de entrega e devoção que a gente pode experimentar a verdadeira essência do Natal, um tempo de celebração, gratidão e renovação da nossa fé. Mas e você, o que te tocou mais nessa conversa até agora? Acho que o que mais me marcou foi a ênfase na transformação pessoal. O Natal não é apenas uma data comemorativa, é um convite para a gente se aproximar de Deus, para permitir que Ele nos molde e nos faça mais parecidos com Jesus. Que legal! E essa transformação pode se manifestar de diversas formas, né? Através do nosso relacionamento com Deus, da maneira como a gente trata o próximo, das escolhas que a gente faz no dia a dia. Com certeza. É como se o Natal fosse um ponto de partida para uma jornada de crescimento espiritual e aperfeiçoamento do nosso caráter. E essa jornada continua na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados para mais insights sobre o verdadeiro significado do Natal. E chegamos à parte final do nosso mergulho no significado do Natal. Exploramos a fundo os sermões, as mensagens. E agora, o que você acha que fica com a mensagem principal? Acho que a grande mensagem é que o Natal é um convite à transformação. É sobre deixar que o nascimento de Jesus ilumine as nossas vidas. Nos inspira a sermos melhores, a fazermos a diferença no mundo. Perfeito. E essa transformação começa dentro de cada um de nós, né? Mas, e para aqueles que se sentem sozinhos, tristes ou até frustrados nessa época do ano? Como o Natal pode trazer esperança para quem está passando por momentos difíceis? É importante a gente lembrar que o próprio Jesus nasceu num contexto humilde, em uma manjedoura, cercado de animais. Ele veio ao mundo para se identificar com os que sofrem, os marginalizados, os excluídos. É como se Deus estivesse dizendo: eu conheço a sua dor, eu entendo as suas lutas e eu estou aqui com você. Que confortante. É como se o Natal trouxesse a mensagem de que a gente nunca está sozinho. Que Deus está sempre presente, mesmo em meio às dificuldades. Exatamente. E a história do Natal nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, sempre há lugar para a esperança. Afinal, o nascimento de Jesus marcou o início de uma nova era, um tempo de graça e redenção para toda a humanidade. É como se uma luz tivesse surgido nas trevas, iluminando o caminho, nos guiando em direção à paz, ao amor e à verdadeira felicidade. É verdade. O Natal nos lembra que a luz sempre vence a escuridão, que o amor sempre prevalece sobre o ódio e que a esperança nunca morre. E essa luz, esse amor, essa esperança são disponíveis a todos, sem exceção. Com certeza, o Natal é um convite universal à transformação, à reconciliação, à renovação. É um tempo para a gente se aproximar de Deus, perdoar as ofensas, amar uns aos outros e construir um mundo melhor. Que mensagem linda. E como a gente pode aplicar essa mensagem nas nossas vidas? Como a gente pode ser agente dessa transformação que o Natal propõe? Acho que a gente pode começar com pequenos gestos de amor, compaixão, generosidade, um abraço sincero, uma palavra de conforto, um ato de solidariedade podem fazer toda a diferença na vida de alguém. É verdade. O Natal nos convida a sermos mais gentis, mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosos. E essa mudança de atitude pode ter um impacto enorme no mundo ao nosso redor. Concordo. E além dos gestos individuais, a gente também pode se engajar em ações coletivas que promovam a justiça social, a igualdade e o bem comum. O Natal nos chama a sermos agentes de transformação social, a lutarmos por um mundo mais justo, fraterno e solidário. Que inspirador. O Natal nos convida a sermos a mudança que a gente quer ver no mundo, a construirmos um futuro melhor para todos, com base nos valores do amor, da compaixão e da justiça. E para finalizar nosso mergulho, eu deixo uma pergunta para você que nos acompanhou. Como você pode ser um agente de transformação nesse Natal? Que atitudes você pode tomar para levar a luz de Cristo para o mundo
ao seu redor. Em que a gente possa, inspirados pela mensagem do Natal, ser instrumentos de paz, amor e esperança num mundo que tanto precisa. Desejamos a todos um Feliz Natal cheio da presença de Deus e da alegria que só Ele pode dar. E que a paz do Senhor esteja com vocês.